Por acaso alguém já chegou pra você e falou: "Nossa, você é sensível demais. Pra que tudo isso? Você é muito chorona. Ai, como você é dramática. Você faz drama pra tudo. Ai, pra que essa sensibilidade?" E você ficou se perguntando: "Nossa, o que tem de errado comigo?" Porque você é uma pessoa que sim se emociona muito com a beleza, com a vida, com a arte. A arte te toca profundamente, música, tudo relacionado a essa área artística e filmes, natureza, você se encanta facilmente com essas coisas e tudo para você parece demais. Quando você socializa, você precisa se regular, você precisa de um lugar isolado para você sentir que ali você tá em paz. E também você provavelmente já se perguntou por que as pessoas conseguem lidar com as coisas da vida e do cotidiano de uma forma muito mais fácil do que você. E antes de falar um pouquinho sobre isso, eu quero lhe dizer que isso não é fraqueza e você não é errada, estranha ou fraca demais ou sensível demais num sentido ruim, como as pessoas tentam colocar, né? Como se essa sensibilidade ela fosse um exagero ou ela fosse algo errado ou você quisesse fazer cena, né? Que você quisesse se tornar uma pessoa especial, ser uma pessoa especial, sendo que essa é uma característica neurológica, é uma característica do seu sistema nervoso e que graças a Deus teve uma pessoa que fez essa pesquisa e definiu essa característica como pessoas altamente sensíveis, que são as famosas PAS. Eu me identifico como uma paz e eu já passei por muita coisa parecida com essas falas que eu trouxe aqui. Eu não me entendia, também me achava errada, me achava fraca e queria me encaixar em um modelo que claramente não foi feito para mim. Por isso que hoje eu quero muito trazer cada vez mais sobre esses assuntos, porque eu tive que aprender, entender como o meu sistema nervoso funciona e não só isso, mas achar práticas e soluções que me permitam estar nesse mundo caótico, sobrecarregado, com tanta coisa, sem precisar ser como ele, mas me adaptar a ele de uma forma que não anule essa minha sensibilidade. E é exatamente isso que eu vou falar hoje no vídeo para você que tem esses sintomas e que você sempre foi essa pessoa sensível ou que você está com essa sensibilidade agora, que você está percebendo que se tornou uma pessoa mais sensível e você quer aprender a lidar com isso, porque com certeza isso deve estar impactando a sua vida de alguma forma. Então, eu quero trazer hoje para você que o sistema nervoso de uma pessoa altamente sensível, especialmente uma mulher, e aqui eu falo muito para o público feminino pela minha vivência e porque é o público que eu mais atendo e lido. Então, o sistema nervoso de uma mulher altamente sensível reage de forma diferente, porque é uma questão neurobiológica, não simplesmente uma fragilidade emocional. Só que o que eu quero trazer como solução hoje para você é o que eu também apliquei na minha vida. Então, já aproveitando para me apresentar, seja muito bem-vinda a esse canal. O meu nome é Nayara Oliveira, eu sou aromaterapeuta integrativa com especialização na saúde emocional feminina, nessa regulação emocional. E aqui eu falo muito sobre você equilibrar suas emoções para você ter uma vida muito melhor, para você ter uma vida mais leve, mais saudável e inclusive manifestar a vida que você deseja e como você lidar com essa sensibilidade. O que é ser uma pessoa altamente sensível? Como é a vida de uma pessoa altamente sensível e como lidar com esse mundo, né, caótico, de sobrecarga, sem isso afetar a sua saúde e sem isso afetar a sua vida, mas usando isso como poder e não fraqueza. Dito isso, eu já quero começar esse vídeo falando que o problema nunca foi você sentir demais. Foi justamente você tentar se encaixar e se adaptar em um mundo que literalmente, tá? Ele não foi feito para você, especialmente se você for uma mulher. Só por nós sermos mulheres, a gente tem um sistema que ele não foi desenhado para a biologia feminina, que ele é danoso
inclusive para o masculino, e já foi pensado nesse modelo masculino, que dirá para nós mulheres. Ele não respeita os nossos ciclos, a nossa sensibilidade, os nossos ritmos, o nosso ser mulher. É só a gente ver como as mulheres vivem de uma forma totalmente diferente da dos homens, né? Então isso é algo que, gente, é real. É só você conversar com outras mulheres, é só você ser uma mulher que você sabe muito bem que muitas vezes é muito pesado para você, né? A gente tem ciclos, a gente tem fases, a gente não funciona da mesma forma todos os dias. Pela nossa menstruação, pelo nosso período pré-menstrual, somos aí pelo menos 4 mulheres por mês. Então, enquanto o ciclo hormonal do homem é um ciclo de 24 horas, o nosso ciclo é de 28 dias, então só por isso a gente já vive de uma forma deslocada socialmente. Que dirá então se você for uma mulher altamente sensível, onde o seu sistema nervoso ele capta as coisas do ambiente de uma forma muito mais rápida, intensa, detalhada. Então, por mais que você não se dê conta disso conscientemente, está sendo tudo absorvido no seu inconsciente. É como se literalmente você fosse uma antena, uma esponja, onde você absorve tudo. A todo momento, o seu cérebro, ele tá tentando decodificar o que tá acontecendo. Fala, cheiro, som. Por isso que muitas pessoas altamente sensíveis, elas não aguentam muito essa hiperestimulação. Então, som muito alto, barulho, cheiros muito fortes, muitos estímulos, tela demais, muitas informações. Tudo isso sobrecarrega o sistema nervoso de uma pessoa altamente sensível, que já é aí ele já trabalha demais, né? Então imagina, se ele já trabalha além do normal, além da média de pessoas que não possuem essa característica, essa personalidade, imagina então você colocar mais estímulos, mais coisas, mais telas, mais informações. É claro que você vai aí para um burnout fácil, tá? E a grande maioria das pessoas altamente sensíveis, se já não tiveram, tem uma grande probabilidade de ter burnout por causa desse excesso, dessa exaustão que fica aí no seu organismo e no seu sistema nervoso. E novamente, isso é uma característica, né, minha, e que eu percebi que se eu não me regulasse, se eu não cuidasse das minhas emoções, se eu não entendesse a minha sensibilidade, eu ia ficar sempre oscilando entre crise de ansiedade e burnout, que foram exatamente as duas coisas que eu tive aí no finalzinho, no início dos meus 20 anos, né, por aí, acho que eu tinha 18, quando eu tive a primeira crise do pânico, e também no meio dos meus 20, que eu tive o meu burnout de forma mais severa, porque desde muito nova eu sempre apresentei essas características de fadiga mental, de burnout, só que eu não entendia sobre isso e eu não sabia que eu era uma pessoa altamente sensível e que o meu sistema nervoso funcionava diferente de outras pessoas. E eu achava que eu precisava me adaptar. Então, provavelmente, se você ainda não sabe que você é uma pessoa altamente sensível e você já está se identificando com esse vídeo, vale muito a pena você pelo menos fazer um teste. Eu vou deixar um aqui abaixo para você fazer e depois você vem aqui nesse vídeo e comenta se você descobriu que você é uma pessoa altamente sensível através desse vídeo e desse teste, que eu vou amar saber. Porque de verdade, quando você descobre também, é uma mudança de vida. Você finalmente se entende e você entende que tá tudo bem você não funcionar igual a outras pessoas. E que agora, ainda mais, você tem que mergulhar no autoconhecimento e achar ferramentas que sejam benéficas para você. É por isso que aqui também eu sinto muito de trazer um pouco sobre física quântica, espiritualidade. Eu sempre falo que eu gosto de unir espiritualidade com ciência, porque eu também sei, e não só sei como experienciei isso na minha vida, que a gente pode criar a nossa realidade, inclusive de uma forma muito mais potente a partir dessa sensibilidade, tá? E eu já vou falar um pouquinho sobre quais são os benefícios também, né, de você descobrir que você é uma pessoa altamente sensível.
Então, tudo muda, sabe? Quando você começa a entender. Por exemplo, você para de se cobrar pelo mesmo ritmo dos outros, ou seja, você entende, como eu acabei de falar, ai, tá tudo bem se eu não funciono como tal pessoa, porque eu sou diferente dessa pessoa. Eu tenho o meu ritmo, eu tenho o meu próprio jeito de ser e de existir no mundo e a minha liberdade de querer coisas diferentes. Então você não fica mais, nossa, eu tenho que ser igual a fulana, eu tenho que fazer igual a fulana, eu tenho que agir dessa forma. Por que eu não consigo ser tão produtiva? Porque o seu tipo de produtividade é totalmente diferente do dessa pessoa que consegue se adaptar bem a esse ritmo frenético, de alta produtividade, de alta performance. Inclusive, tem até pessoas que gostam desse ritmo, que funcionam melhor sob pressão. Eu sou uma pessoa que, Deus me livre, gente, assim, ó, eu não funciono nada bem sob pressão. Falo, olha, se tem pressão, é aí que eu não produzo, é aí que eu não faço, porque realmente me sobrecarrega. Agora, se eu tô num lugar calmo, tranquilo, sem muito estímulo, com aromas agradáveis, a minha produtividade é 1000 vezes melhor e maior, inclusive em menos tempo, tá? Então, isso é algo muito legal que a gente começa a observar. Você também começa a criar pausas sensoriais reais e é uma delícia, porque você entende que o seu corpo só precisa disso. E são momentos de você pausar, respirar, inalar um aroma, né? Por isso que eu gosto muito de trazer aromaterapia e por isso que eu me formei como um aromaterapeuta, porque foi algo também que mudou a minha vida. Você também valida o cansaço como uma resposta física e não uma resposta emocional exagerada, porque as pessoas altamente sensíveis, elas têm um sistema nervoso também que consegue perceber mais o que está acontecendo no seu corpo. Então, se você para você entender o que está acontecendo aqui no seu corpo, o que você está sentindo, você vai conseguir identificar de uma forma muito mais fácil e rápida de quem não é. Claro que isso é benéfico porque você já tem esse autoconhecimento, se você já trabalha dessa forma, né? Trabalha essa autopercepção, essa autoobservação, você já vai para soluções, você já entende que, opa, peraí, chegou meu limite aqui, então eu tenho que parar. Ou então não, às vezes pode ser também ruim se você não sabe lidar com isso, porque você fica sentindo um monte de coisa e você fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, é novamente virar essa chave. Se você está nesse estágio de, nossa, eu tô sentindo coisas que eu nem sei nomear, que eu nem sei explicar. Tá na hora de você começar a trabalhar essa autopercepção e de você começar a buscar entender sobre novas ferramentas que possam lhe ajudar nessa sua regulação. E já falando sobre essas ferramentas, eu também quero falar um pouquinho sobre a aromaterapia, porque a aromaterapia, ela é uma terapia através dos aromas, se você nunca ouviu falar. E quais são esses aromas? São os óleos essenciais. Os óleos essenciais são medicinas naturais produzidos a partir das plantas. Então, são óleos medicinais que não só são bons para nossa pele, por exemplo, só que tem que ser usado de forma orientada e não diretamente, por isso que é sempre bom ter guiança, mas também principalmente pela via olfativa, que é a via que eu mais gosto de indicar e de incentivar, porque é uma via que entra em contato diretamente com o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema que está responsável pelas nossas memórias. Então, por essa reprogramação emocional, pelo nosso inconsciente, aquilo que a gente não tem tanto domínio, que fica ali guardado. Os óleos essenciais, eles ajudam não só a trazer isso à tona, se você faz um processo ali terapêutico com essa intenção de resgatar uma memória, ou se você quer regular uma emoção, porque tá tudo interligado, emoção, hormônios, memórias, subconsciente. Então, por isso que eu acho tão fantástico, porque é uma medicina, uma prática tão simples, tão prática mesmo, tão prazerosa, que pode sim ser muito prazerosa,
dependendo aí dos aromas, que você faz esse resgate e que você também pode harmonizar essa emoção, liberar emoções, memórias que você já não quer que faça mais parte da sua caminhada, porque toda emoção, se ela não for regulada, ela somatiza e ela vira doença. Você também pode fazer essas pausas breves e intencionais ao longo do dia. É algo muito necessário para quem é altamente sensível, porque você não funciona como um robô. Você é o contrário disso. Então, você ter essas pausas, você respirar, você entender que tá tudo bem, corpo tá tudo certo. Especialmente quando você passa por um momento de estresse, e aqui é muito importante eu falar sobre pessoas que ficam presas em estresse crônico, ou seja, se você é sensível, você recebe tudo com facilidade, e se você não processa isso, isso vai armazenando no seu corpo. E isso vai criando um estado de estresse no seu corpo, principalmente se você teve alguma experiência traumática. Se você não processa esse trauma, isso vai rodar ali no seu sistema nervoso. Você vai ficar presa naquilo e a sua vida vai ser governada por esse trauma. Ou seja, o que você precisa fazer é entender qual foi esse trauma, regular essa emoção que ficou presa ali, liberar com muito amor, muito carinho, muita segurança, para que você faça com que o seu corpo volte para esse estado do modo parasimpático, né? Que é o modo de relaxamento e de digestão, que é o modo que a gente deveria viver na grande parte do nosso tempo, mas não é isso que acontece com esse ritmo que a gente vive hoje, tá? Então é muito importante, né? Não só a aromaterapia, como as pausas, como as práticas somáticas também, tem muita coisa de ferramenta, graças a Deus, que você pode usar para você se regular hoje. Inclusive, eu ensino muito sobre isso no acompanhamento individual que eu tenho, que é o Renove-se. Se você quer entender um pouco mais, se você quer realmente ter essa guiança, se você está precisando entender mais sobre a sua sensibilidade, liberar essas emoções que estão aí somatizando no seu corpo, me manda uma mensagem aqui, ou então você pode também clicar no link da bio que tem aqui no YouTube e aplicar para você ter uma sessão gratuita comigo, que a gente vai conversar um pouquinho e eu vou conseguir entender um pouco mais sobre a sua sensibilidade e lhe apresentar soluções de como eu posso te ajudar na sua jornada. E vai ser um prazer caminhar com você. Ou seja, para reforçar tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo, entender sobre o seu próprio sistema nervoso é o primeiro passo para você parar de lutar contra ele. Porque provavelmente você está brigando com seu corpo agora. A grande maioria das pessoas sensíveis que captam muito, né, pessoas esponja, especialmente, que captam essas emoções que às vezes nem são suas, são de outras pessoas, de quem você convive. Sim, isso existe. Se você não regula isso, você tá pegando coisa que nem é sua. E aí imagina só, você pegando como se fosse lixo mesmo, tá? É um termo meio grotesco, mas é isso mesmo. Você tá pegando lixo de gente que você nem conhece, de coisas que nem são suas, e você tá deixando isso se acumular no seu corpo. Então é o que eu sempre falo para as minhas interagentes, é como tomar banho. Você precisa tomar banho diariamente, você precisa escovar os dentes diariamente. E você precisa fazer essa regulação emocional diariamente também. Senão isso vai apodrecer, virar esse lixo e vai virar doença consequentemente. Não tem como isso não acontecer, porque você sabe que lixo apodrece. Então é a mesma coisa que acontece dentro do seu corpo. Só que quando você faz essas práticas de higiene emocional, vamos dizer assim, você vai estar liberando esse lixinho, você vai estar liberando essas emoções, você vai estar renovando o seu corpo e fazendo a manutenção do seu corpo, né? Porque o nosso corpinho é como se fosse um veículo mesmo, ele é o veículo que possibilita a gente estar transitando aqui nesta terra. Então ele também precisa de manutenção constante. E para fechar esse vídeo, eu também quero falar sobre os modelos de trabalho que
foram colocados hoje como sucesso, como a rotina ideal, a rotina performática. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a disciplina, o que eu acho sobre isso, e eu já fui uma mulher que eu vivi muito tempo nessa disciplina que é pregada por aí, que você tem que acordar cedo, que você tem que já fazer exercício, tem que fazer isso e aquilo. E isso para um sistema nervoso desregulado é como se você colocasse gasolina numa fogueira. Não vai dar certo. Você vai piorar. Falo isso por experiência própria, tá? Não só pelos estudos, mas porque eu vivi isso na pele, literalmente, tá bom? Então, assim, esse modelo de disciplina, ele não é saudável. Muitas vezes é ele que tá fazendo com que você piore o seu sistema nervoso, piore os seus sintomas. Provavelmente, se você for uma pessoa que faz tudo certinho, que come direitinho, que treina, que acorda cedo, que faz tudo no script, mas você ainda não vê resultado, provavelmente é essa disciplina que também está aí trazendo esse resultado negativo ao invés de positivo para sua vida. Então eu também tive que rever muitos conceitos de trabalho, de sucesso, da businesswoman. Eu também fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei um pouco sobre isso, né? Então tudo isso eu vi que estava sendo danoso para mim, que eu estava repetindo uma fórmula que não foi feita para mim. E que pode funcionar sim para outras pessoas, mas no meu caso e no caso de muitas pessoas que têm alta sensibilidade, isso não é saudável, tá? Então, esses sistemas, eles foram desenhados para o funcionamento neurológico da maioria das pessoas e não para quem processa mais, tá bom? Então, por isso que às vezes você pode estar se inspirando em fulaninha, influencer, né, em pessoa tal e falar, nossa, para ela dá certo e por que para mim não dá? Porque primeiro, você não é aquela pessoa. Você é totalmente diferente daquela pessoa, você tem uma história, você tem uma experiência, você tem uma vivência, você é uma pessoa diferente da outra pessoa, especialmente se você for uma pessoa altamente sensível. Então, seu sistema nervoso jamais vai se igualar ao dela. E tá tudo bem, porque você também tem seu ouro aí. Não precisa ser como a outra pessoa. Cada pessoa tem a sua unicidade e vem aqui para desempenhar a sua função. Então, ache a sua, ache o seu poder. Então, muitas mulheres pais, né, mulheres altamente sensíveis, elas tentam se encaixar em um ritmo que não respeita o seu processamento, que não respeita esse seu cansaço, esse seu ritmo mesmo diferente, né? E muitas mulheres, elas acham que elas são erradas, que elas são preguiçosas, que elas são fracas, e não é isso. É simplesmente um ritmo diferente. E não espere você precisar chegar à exaustão para você entender que tal rotina, tal ritmo não foi feito para você. Haja antes, faça práticas de prevenção para que você não chegue à doença. E também, como eu falei um pouquinho sobre ciclo menstrual, aqui a gente precisa entender que no ciclo menstrual você também vai ter um ciclo diferente de pessoas que não têm alta sensibilidade. Porque, novamente, se a gente, na fase pré-menstrual, por exemplo, já fica com a sensibilidade mais elevada, todas as mulheres ficam com essa sensibilidade mais elevada, imagina você que é altamente sensível. Então, a sua antena, ela vai se ampliar ainda mais. Então, é por isso que é tão importante você entender também sobre o seu ciclo menstrual e respeitar cada fase, para que você aprenda a surfar essas ondas aí que você precisa surfar todo mês. Então é isso, mulher. Para fechar com chave de ouro aqui esse vídeo, eu quero te relembrar que sensibilidade não é fraqueza. É só um sistema nervoso que precisa de diferentes tipos e ferramentas auxiliares para lhe ajudar a processar esse emocional. E que você pode descobrir que você tem um grande poder, inclusive de manifestar a vida que você deseja, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui no canal, com esse seu sistema nervoso. Então, ao invés de olhar para isso como algo negativo, comece a olhar como um ourozinho que você tem aí, que é um pouquinho mais potente do que a grande maioria tem.
E se você se identificou nesse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais sobre a sua sensibilidade, eu já te convido a curtir esse vídeo aqui para você poder me ajudar a levar essa informação para outras mulheres que precisam saber sobre isso, que é uma informação valiosíssima. E também já se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos para não perder nenhum outro vídeo aqui do canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Inclusive, se você ficou até aqui, digita aqui abaixo um coraçãozinho roxo que eu quero saber. E nos vemos no próximo vídeo.